Boa noite a todos, boa noite especialmente a vocês duas por estarem aqui conosco hoje, né? Então, só para receber quem está aqui na live pela primeira vez, a escola faz essas lives mensalmente. O nosso tema de hoje, a Eliane e a Daniele vão falar sobre como foram as vivências delas ao longo da formação, né? As lives ficam aqui no Instagram da escola, mas também disponíveis no YouTube da escola. Então, se você se quiser assistir alguma outra live, você também pode acessar lá o canal da escola. Tem muito conteúdo lá, vale muito a pena. Então, já que estamos aqui, né, vamos começar. Eu vou fazer uma breve apresentação minha, depois vou pedir para vocês se apresentarem, para a gente começar, tá bom? Tudo bem. Obrigada. Eu sou Maria Renata, eu tenho 51 anos, eu sou da turma 17 da escola, me formei em 2021 e atuo como aconselhadora biográfica, em Vinhedo, atendo online também, sou psicanalista, então faço clínica, e junto com duas amigas que eu conheci na formação, sou sócia criadora do jogo de tabuleiro Jornada Biográfica, que é também uma experiência com base no trabalho biográfico muito bonito, que eu tenho muito orgulho de ter junto com elas colocado no mundo. Acho que é isso. Então, eu vou pedir... Eliane, você começa se apresentando, por favor? Sim, eu sou Eliane, eu tenho 59 anos, moro em Belo Horizonte, né? E eu fui professora, aposentei, fui professora de matemática, 35 anos, aposentei e em 2021 eu comecei a fazer a formação de aconselhamento biográfico. Acabei de formar agora, né? Em agosto. E estou aqui cheia de ideias, desejos, vontades para começar a trabalhar. Muito bom, a gente vai falar um pouquinho desse futuro, né? Como hoje, como estamos hoje. Obrigada, viu? Daniele, agora você se apresenta para nós, por favor? Sim. Então, meu nome é Daniele, eu tenho 46 anos, sou médica neurologista, médica antroposófica e adentrei também por esse caminho aí da formação. Tudo começou, eu quis me presentear. Eu me dei a formação de presente. Então, eu já vou emendar com a primeira pergunta, que é isso. Então, se você puder contar, Daniele, um pouquinho para nós, como que chegou a formação para você? Talvez primeiro a antroposofia e depois a formação. Conta um pouquinho para nós, por favor. A antroposofia chegou para mim, todo mundo que me conhece sabe, através de um pedido de uma mãe calma. Meu filho falou que o sonho dele era ter uma mãe calma. E na época eu tinha uma amiga que era médica antroposófica e ela me mandou um folder de que ia ter uma aula de apresentação do curso básico de antroposofia. E aí eu falei assim, vou lá arrumar essa mãe calma. E fui nessa palestra de apresentação do curso básico e nessa palestra eu me encantei, assim, era o que eu procurava a minha vida toda. E aí eu adentrei esse caminho da antroposofia, fiz o curso básico, depois eu fiz o curso de formação em medicina antroposófica, e tanto já no curso básico quanto na formação em medicina antroposófica, a biografia foram módulos que me marcaram muito, e aí eu fiz um aconselhamento em grupo, e depois desse aconselhamento eu decidi que eu ia me dar esse presente. Não foi uma coisa pensando em atuar profissionalmente como aconselhadora, mas eu falei assim, eu vou me dar esse presente. E entrei com essa ideia de me presentear com esse processo. E continuou assim? Ou hoje você tem você atua? A gente vai aprofundando isso, mas se mudou ao longo do caminho, não? Mudei ao longo do caminho, sim, porque eu falo que foi o melhor presente que eu já me dei na vida, né? A melhor viagem que eu fiz na vida. E depois eu falei assim, gente, não tem como eu não
levar isso para o mundo. Uhum. Tem como, eu não posso ser egoísta e ficar com isso só para mim. Uma coisa que foi tão curativa para mim. E aí já tô atuando, tô com o meu primeiro... Para mim é paciente, né? Porque meu primeiro cliente é um colega que é psiquiatra e que me deu a honra de estar caminhando com ele na biografia dele. É muito. Acho que esse é um depoimento de todo mundo que passa pela formação, né? Que é transformador numa camada, numa esfera que é quase difícil de explicar, né? Para quem não vive, né? A gente entra, muitas pessoas entram achando que vão fazer um curso, alguma coisa, e é um caminho de autoconhecimento, né? E aí autodesenvolvimento muito profundo. Né? Muito bom, obrigada. E você, Helene, como foi? Como que chegou para você? Então, eu aposentei em 2015, né, como professora, e eu já tinha ouvido falar de antroposofia há muitos anos. Quando a minha filha era pequena, estava procurando uma escola, uma pessoa sugeriu, minha dentista, sugeriu a escola Rudolf Steiner, aqui em Nova Lima. Mas, na época, eu não me interessei muito, sabe? Fiquei, é longe, só tinha até o 4º ano, ia ser complicado, e passou. E eu fui, uma amiga me chamou para fazer um encontro com o pastor Renato. Então, eu comecei pela comunidade cristãos. Eu fiz um encontro de final de semana com o Renato Gomes, e lá eu conheci várias pessoas, inclusive uma que a filha dela tinha fundado uma escola Waldorf, a Miguel Arcanjo, e me convidou, que eles estavam precisando de uma professora. E eu não estava pensando em dar aula, mas foi um desafio. Na hora, fui lá, conheci a escola, comecei a ler sobre a pedagogia, conheci a professora, que eu ia trabalhar junto com ela, e me encantei. Isso foi em 2017. Quando foi em 2018, uma outra escola, Instituto Ouro Verde, me chama e convida para também trabalhar lá. E eles sugeriram que eu fizesse o curso de formação básica, que tem aqui da BMA, inclusive foi junto com a Daniela, né, Dani? Foi junto com a Dani. E nós nos conhecemos na formação, no curso básico. E o modo que eu também fiquei encantada foi a biografia humana. E eu falei assim, eu quero fazer o meu panorama, né? E a pessoa que nos deu, a doutora Fernanda, ela até falou, olha, tem um grupo que vai começar. Então foi outro encontro meu com a Daniele. Nós fizemos juntos, a gente se conhecia muito pouco, porque foram alguns encontros assim, né, uma vez por mês, então não dá para... E nesse encontro, né, do panorama, nós éramos 4, 3 médicos e eu como professora. E foi final de 2019. E nesse fechamento, né, quando terminou o panorama, eu pensei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer essa formação. Porque o meu sonho lá da juventude era fazer psicologia. E eu acabei indo pela matemática, né? Na época, mas a psicologia sempre teve no meu universo. Muitos amigos psicólogos. Quando eu aposentei, eu falei assim, eu vou fazer psicologia. Mas aí vem aquela coisa, ter aula todos os dias, muita teoria. E eu fui deixando. Em 2019, eu falei, não, eu vou fazer o aconselhamento biográfico. E veio a pandemia, mas, né, nós conseguimos aí começar a formação, e quando eu fui ver, né, a Daniele também estava lá na formação. Foi um encontro, né, foi muito bom.
Ainda tem mais coisa depois, que vocês ainda vão fazer juntas, né? O projeto. Foi, né? Muito bom. E dentro da formação, qual foi o módulo, Helene, que você acha assim? Claro que às vezes muitos módulos nos tocam, né? Cada módulo tem um tema, uma vivência. Mas se a gente tivesse que contar assim para quem está assistindo sobre um módulo específico, com algo que tenha, porque para quem não está tão acostumado com a formação, né? A formação ela é vivencial, né? A gente passa quase uma semana, né? No Centro Paulo e tem teoria e por mais de 2 anos a gente olha para a própria biografia antes de começar a pensar em olhar a biografia do outro, né? Então, claro, todo módulo a gente aprende, né? Eu brinco que o tempo de sair de lá para voltar para casa parece que você passa num portal, porque você tem que voltar para a Terra, né? É real. Mas se tivesse que fazer um módulo que tenha sido especial, assim, que tenha algo que te marcou mais, que você acha que vale a pena compartilhar, qual seria? Olha, teve a gente sempre assiste, todos, né? A gente sai muito mexida, sempre assim, a gente chega naquela expectativa, o que vai ser dessa vez, né? E sempre você sai com várias questões. E é isso que me encantou também, pelo fato da gente se trabalhar, né? Você vivenciar o que você vai fazer com o outro. Eu acho que a gente, né, ter essas vivências, nossa, não tem preço, né? A gente, assim, essa viagem interior, né, que a gente faz. Eu fiquei muito, assim, foram 2 ou 3, assim, que mexeram muito comigo, que foram Encontros Humanos, Parsifal, né? E as Forças Adversas. Foram, assim, 3 módulos que mexeram muito comigo. Encontros Humanos, eu falo assim que na minha biografia, né, eu passei por várias superações e essas superações, assim, sempre os encontros que me ajudaram. Então, foram vivências que eu tive, que eu fui lá atrás na minha biografia, que eu fui buscar as pessoas, né, porque às vezes você encontra com uma pessoa, de um esbarrão ali, surge uma amizade, surge, né, a pessoa é importante na sua vida, e você, às vezes, passa também, já não é tão mais, você não tem tantas convivências, né, já fica uma coisa mais... Mas quando você olha, você vê a importância que aquela pessoa fez na sua vida. Não só uma pessoa, mas um livro, né? Uma escola que você estudou. Então, você olhar para... né? Eu lembro que assim, a escola que eu estudei, como que foi importante para mim, para o meu desenvolvimento pessoal, os encontros com professores, sabe? Isso aí teve uma grande importância. Me ajudou demais, né, a ter esse desenvolvimento, a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, isso para mim foi muito importante, resgatar esses encontros. E é um módulo que a gente trabalha encontros e desencontros. E né? desencontros, sim. O que eles me ensinam, né? Como eles me colocam no meu caminho, né? Sim. Então... E Parsifal também foi uma coisa que assim, sempre eu olho, né? Quando eu lembro do módulo de Parsifal, é quando se você fez a pergunta certa, né? Então, assim, quando você está enfrentando uma crise, quando você está enfrentando um desafio, será que eu estou fazendo a pergunta certa, né? Às vezes eu estou... Para você crescer mesmo, né? Para você desenvolver... Às vezes a gente está indo por um caminho que não é aquele, né? Então, olhar mesmo para este lugar, né? De onde você... O que você está buscando? Realmente é isso? Fazer a pergunta certa. Então, também foi um módulo muito bacana. E as Forças Adversas, o Conto de Fadas, né? Que quando a gente faz o Conto de Fadas também, você tem aí né? Você faz a sua biografia, né? Você vai resgatar e como que isso transformou, como que você está hoje. Só para esclarecer para quem
tá nos ouvindo, né? Então, esse é um módulo que o aluno cria um conto de fadas para expressar a própria biografia, né? Então, é muito especial. Para mim, acho que também para muitos alunos é uma experiência. No começo, quando a primeira vez que alguém fala isso para você, você fala, eu não vou conseguir, não vou fazer um conto de fada da minha história, né? E nesse módulo é maravilhoso, né? Porque todo mundo consegue. São histórias lindas, e aí você já está com o grupo há um tempo, então você é capaz de ouvir aquele conto e reconhecer a história, a biografia do colega, né? É muito bonito mesmo, é muito emocionante. Obrigada. E você, Daniela, se você tivesse que escolher alguns módulos que mais te tocaram, quais seriam? O módulo que mais me tocou, o principal de todos, foram as forças zodiacais. Eu fiquei muito tocada com esse módulo, que é assim, a oportunidade de você se olhar em 12 ângulos diferentes. Então, assim, é impressionante. Então, são 12 olhares. Então, eu olhei para mim 12 vezes. Então, isso foi muito rico. E fazer os apóstolos, né? Isso mexeu muito comigo. A gente olha e fala assim, eu não vou fazer, nunca que eu vou conseguir. E a coisa flui, assim. É uma coisa que sai de dentro e ele se concretiza, né? Então, isso mexeu muito comigo. E o outro módulo que mexeu muito comigo também foi o Cristo e as Forças Adversas, porque eu acho que foi o módulo em que eu trouxe a minha biografada. A minha biografada tem muito essa força crística, então foi muito especial para mim trazer ela nesse módulo. Já aproveita e conta um pouquinho, por favor, para nós sobre a sua biografada, quem ela é, como foi para você. A minha biografada é Ita Wegman. Então, no princípio, eu briguei com a Ita, que era assim, eu queria fazer porque eu era brigada com Drummond e era a minha oportunidade. Falei assim, não, agora eu vou fazer as pazes com Drummond. Então, vou fazer a biografia de Drummond para eu fazer as pazes. Mas aí, numa dos encontros lá que era para escolher o biografado, o Ronaldo, né, que é o coordenador, falou assim, gente, alguém da turma tem que fazer Ita Wegman e Steiner. E eu era a única da turma que era médica. Eu falei assim, como que médica vou falar que eu quero fazer Ita Wegman? Enfim, vou fazer Ita Wegman. Não, eu quero, vou fazer Ita Wegman. Nossa, e eu brigava. Eu falei assim, ai meu Deus, não quero fazer Ita Wegman. Mas enfim, peguei a função, vamos lá. E aí, quando eu comecei a adentrar o universo Ita, tipo assim, tinha muito coisa parecida comigo e eu falo que Ita, eu agradeço a ela por ter ela fez renascer em mim o meu amor pela medicina. Que é a medicina que eu sempre sonhei quando eu estava com 12 anos de idade, que foi quando eu resolvi que eu queria ser médica, lá no interior, era a medicina que eu queria, era essa medicina. Então, ela me trouxe de presente essa medicina que eu sempre sonhei. Então, foi muito, muito marcante para mim fazer Ita. Pode falar. E eu resolvi, ao longo da biografia que eu estava fazendo, eu fiquei tão encantada que eu falei assim, que eu quis viver Ita. E aí, um jeito de viver Ita que eu consegui, eu resolvi bordar cenas da vida dela. Ai, que lindo. E aí, nesse momento, era um momento assim, muito eu e Ita. Eu não... sim. Depois eu vou pedir se você puder compartilhar com a gente. Que lindo. Você fez bordados.
Fiz os bordados. E um bordado da cena que me marcou em cada setênio, né? Eu escolhi uma. E aí eu desenhei, fiz todo esse processo, porque eu sou da ação, assim, então eu tenho necessidade de fazer alguma coisa. É tanto que eu estou aqui conversando e com a agulha. Então, foi um presente, assim. E eu não sabia bordar. Foi Ita que me ensinou. Você chegou para você durante o processo Eu não sabia da biografia? bordar, aí eu contratei uma bordadeira e falei com ela, você vai bordar para mim. Aí depois que eu passei todos os desenhos para ela bordar, os riscos, eu falei assim, eu quero bordar, posso? Você me ensina? Aí ela falou assim, ensino. Eu falei assim, se eu não der conta, você faz. Aí eu comecei, eu fiquei tão encantada que eu falei assim, não, Ita é minha, eu não quero dar a minha Ita para ninguém. E eu fiz tudo. Fiquei apaixonada com o bordado. E é uma coisa que me traz calma, que foi um pedido do meu filho, que é a bendita Mãe Calma. Então, a agulha e linha me trazem a calma. Não tem a ver com a biografia, com a biografada, eu fiz a Anise na minha Anise da Silveira, mas eu faço crochê e foi algo que chegou durante a formação para mim também. Que eu precisava resgatar o feminino em mim. Eu tenho 2 meninos e eu falei, se não for através de mim, não vai ser, né, na minha casa, né? E eu tinha uma história de vida onde essa força do masculino era mais forte e eu amo, faço crochê agora já há 4 anos, adoro também. Se eu tivesse talvez na live de convidada, eu também estaria crochetando. Ai, muito bem. E você, Helene, conta um pouquinho para nós, por favor, do seu biografado, como foi para você? Nossa, foi um encontro também, que eu fiz do Carl Rogers. Ele, psicologia, né, é psicólogo da linha humanista, ele foi o precursor da psicologia humanista. E é muito interessante que eu faço terapia desde a adolescência, né? Sempre fiz terapia em grupo. E quando eu fiz na juventude, eu fiz com um grupo que era da linha humanista. E foram alguns anos, e depois também o grupo, né? Eu parei de participar e a vida foi levando. Agora, quando o Ronaldo, né, e Márcia falaram, né, que a gente tinha que fazer escolher para biografar alguém, eu fiquei assim, olhava, nada, não conseguia sentir. Pensei no Drummond, que é aqui de Minas, aí eu e Dani ainda brincavam, Drummond. Mas um dia eu cheguei na escola, lá no Centro Paulo, e eu via 2 colegas psicólogos que faziam psicologia, né? Eles eram estudantes, eles falando de Carl Rogers. E aquilo entrou assim no meu ouvido, eu falei, gente, Carl Rogers. E, coincidentemente, eu estava lendo um livro aqui, eu acho que era As Qualidades Planetárias, e lá também falou de Carl Rogers. Então, foram coincidências. E eu fui pesquisar a vida de Carl Rogers, né? Antes até de falar com a Márcia, com o Ronaldo, fui ler um pouquinho. E aí eu falei, não, tem que ser Carl Rogers. Porque assim, foi muito bacana ver como que ele foi, a trajetória dele. Ele foi um psicopedagogo, ele começou ajudando crianças, né? Delinquentes da época, e ele foi desenvolvendo esse trabalho, e para ele, todas as pessoas, o ser humano é livre, todo mundo necessita de aceitação, né? Eu sempre pensava isso nas escolas, quando eu dava aula. Às vezes eu recebia aqueles alunos mais difíceis, e eu sempre dava, né? Eu ia atrás deles, eu sempre dava a mão, né? Pensava assim, não, você consegue, você pode. E ajudei muitos alunos, sabe? Na minha trajetória de professora, de educadora, eu fui de professora infantil até universitária, né? Eu passei por todos, fui coordenadora. Então, eu sempre tive isso de ajudar, né? E
quando eu comecei a ler, porque ele já escreveu mais de 20 livros, 200 artigos, então, assim, sempre falando das experiências. E ele trabalha muito em grupo, que é algo também que, né, que eu acredito que tudo em grupo fica mais fácil, né? As pessoas, quando elas se juntam e têm o mesmo objetivo, uma apoiando a outra, né? Ouvindo, aceitando as diferenças, eu acho que a vida fica mais leve, né? Então foi isso. Perdão. Não, tá. A Daniela falou claramente, né, que a Ita resgatou o amor pela medicina, né? E para você, assim, fazer a biografia dele, trouxe que presente para você? Trouxe esse presente de eu continuar, né, trabalhando, porque até o meu projeto, né, o nosso projeto, é nas escolas. Então, ir para as escolas, trabalhar com, não só com os alunos, mas o desejo de trabalhar com os pais de alunos, professores, que eu acho que tem essa falta nas escolas, não tem, né? Principalmente escolas públicas. Então, veio essa vontade mesmo de fazer grupos de mães, grupos de professores. Me deu essa constatação, sabe? Que é possível essa força. Então, vamos pegar o gancho e falar do projeto. Quer dizer, quando a gente está na formação, né, a gente tem algumas atividades que a gente tem que desenvolver, a gente já falou até do conto de fada, falamos desse trabalho que a gente estuda primeiro a biografia de alguém, de uma figura pública, né, já falecida, e a gente tem um projeto, que é colocar o trabalho biográfico no mundo de uma forma autoral, né? Então, se puder aproveitar que você já começou, contar um pouquinho desse projeto que vocês duas desenvolveram, a Daniela ajuda, conta também, que vocês fizeram juntas, né? Conta um pouquinho, por favor, então. Então, eu queria fazer um projeto em escola. Desde o início já era claro isso para mim. E aí, Daniela e eu, nós começamos a conversar, né? Ela como médica, eu como professora. Nós resolvemos fazer o projeto numa escola lá da cidade dela, né? Nós escolhemos lá, que foi mais viável até a questão de... Porque não é fácil você chegar numa escola e querer fazer um projeto. Tem muitas, né, muitos empecilhos, as pessoas às vezes não têm disponibilidade, horário. Então foi mais tranquilo a gente desenvolver esse projeto lá na escola que ela estudou. O nosso projeto foi projeto Brincar. Nós levamos para as professoras, foi em torno de 10, 12 professoras, que a importância do brincar no desenvolvimento da criança. Né? Então, uma outra colega também veio, que era a professora Valda, foi a Thelma, que formou com a gente, também entrou, porque ela é professora Valda, ela é professora de educação infantil. Então, nós fizemos um trabalho assim, muito bonito de mostrar, né, de levar. E não foi uma coisa de teoria. Nós fizemos vivências com ela. Teoria foi o que menos teve quase, né? Nós falamos muito pouco. Então, elas levaram brinquedos delas, né, que elas brincaram na infância. Fizemos a aquarela, né, a primeira memória, assim, como que foi isso, o brinquedo. E foi lindo, foi um trabalho assim de despertar, né? A gente queria despertar para a criança o brincar livre. Não é esse brincar, né? É simplesmente aquele toquinho de madeira que ela tá ali, aquilo ali pode virar uma brincadeira, um boneco, um carrinho, né? E o que nós percebemos nessa escola, muitos brinquedos de plástico. Dani pode até ajudar aí a falar um pouquinho também, e que nós levamos isso para elas. Uma cidade pequena, né? Tão fácil de ter acesso à madeira, à areia, né? A escola era toda cimentada, então nós levamos assim, para elas o que poderia fazer, sabe? As mudanças, elas mesmas elas falam, não, elas fizeram uma lista de coisas que elas poderiam fazer para melhorar, sabe? Foi uma tarde, assim, maravilhosa. Nós ficamos lá, né, um dia, assim, na verdade, uma parte da manhã e à tarde,
que foi um despertar, porque às vezes o professor ele fica tão preso ali na sala de aula, né? Então, nós levamos esse brincar livre, fazendo com elas, para elas fazerem com as crianças. Muito bom. Você quer falar um pouco mais, Daniele, como foi o projeto para você? Algo que você queira complementar? Assim, a ideia, para mim, o projeto surgiu de um incômodo de uma frase do Steiner que fala que o professor cura e o médico educa. E eu falei assim, gente, mas eu sempre achei que eu curava, né? Cura. E aí me veio essa ideia de ir para esse lugar da educação. Porque eu acho que meu grande missão de vida aí é com a cura, então eu preciso ir para esse lugar, já que eu quero curar. E aí veio a ideia desse projeto e eu pensei, casando com a minha especialidade, que é a neurologia, e que eu vejo hoje em dia o grande problema do desenvolvimento das crianças é porque as crianças não brincam. Então, eu fiz um paralelo aí da questão do brincar e o desenvolvimento neurológico da criança, porque o brincar desenvolve o cérebro, o brincar que é o alimento para o cérebro. Então, eu me juntei à Eliane e à Thelma, que eram duas professoras. Então, a médica se juntou às professoras para a gente fazer esse projeto e a gente fez um paralelo com as professoras do brincar no primeiro setênio delas. Então, a fase da vida que a gente usou foi o primeiro setênio. Então, a gente trouxe como foi o seu brincar no primeiro setênio e como você leva isso para as crianças. Então, a gente fez esse paralelo aí de como elas viveram o brincar e como elas levam o brincar. Então, foi muito rico e foi na minha cidade, né, onde eu falo que onde eu brinquei. Ainda esse pano de fundo, né, especial. Exatamente. E agora falando um pouco mais pessoalmente no sentido da transformação individual de cada uma de vocês, se vocês puderem falar um pouco mais, acho que compartilhar um pouco mais, como é que vocês veem assim, como vocês chegaram para essa formação no começo, né? E quem chegou e quem saiu, né? Quem chegou e quem terminou, né? Porque eu ia perguntar só entre muitas aspas, né? Como a atuação profissional de vocês, mas é muito mais do que isso, né? Acho que a gente pode até sair atuando diferente ou até com uma nova atuação, mas acho que eu queria perguntar de uma forma mais ampla. Vou pedir para começar pela Daniele, então, que já estava falando. A Daniele chegou para a Daniele hoje, nesse caminho. A Daniele que chegou e a Daniele hoje. É uma... Assim, eu sou outra pessoa, assim. É outra pessoa. Você é outra pessoa, não tem como. Um dia uma amiga minha brincou e falou assim, ai meu Deus, eu queria a Daniele de antes. Eu falei, pode ficar com ela todinha para você, que eu prefiro a de agora. Né? Não dá mais. Eu prefiro a de agora. Então, eu acho que a Daniele de antes e a Daniele de agora, a palavra que define é consciência. Consciência. Eu tomei consciência da minha... De mim. Obrigada. E você, conta um pouquinho para nós, por favor. Então, eu também eu vejo que houve uma grande transformação, não tem como, né?
Eu lembro quando eu cheguei, eu estava assim, numa fase bem complicada, difícil, porque você é aposentada e você começa a apagar incêndio, né? Você só resolve o problema. Eu não tinha tempo para fazer as minhas coisas, sempre ajudando um ou ajudando o outro. E eu comecei e falei assim, não, peraí, eu preciso de olhar um pouquinho para mim, né? E a formação fez isso, sabe? Eu olhar para a pessoa que eu sou, para minha essência, ter essa consciência. Uhum. Né? Isso, assim, eu olhar e ver, eu quero isso, eu devo fazer, eu vou fazer, ou eu preciso fazer, né? Ter essa clareza. Então, a formação vem trazendo isso para gente, né? Aos poucos, você vai tendo consciência do que realmente você quer, do que você não quer, do que você gosta, que você vai se... Eu sinto assim, que eu saí, eu estava ali, existia uma Eliane, que estava presa num casulo, entendeu? E que hoje eu sinto que eu tô voando, eu tô começando a voar, sabe? Eu não vou falar que eu tô voando assim, mas eu tô me libertando. Foi libertador. Para mim, a formação, a palavra é liberdade, assim, da minha pessoa. Sabe? Buscar o que eu quero, fazer o que eu gosto, as coisas, sem prejudicar ninguém, mas assim, com clareza do que realmente é importante, né, para minha vida, para minha pessoa, olhar para o meu interior, para os meus sentimentos, porque às vezes a gente passa, né, a gente fala, você vai levando. Então, hoje, espera aí, o que é que eu quero, quais são os sentimentos, isso, para mim, foi libertador mesmo. Vocês estavam falando, né? E eu, às vezes, já compartilhei algumas vezes, eu cheguei na formação, a minha, né? Bem na crise dos 42, né? E o primeiro ano da formação foi muito difícil. A minha turma depois até brincava comigo, que eu todo modo dizia que eu não ia mais, assim, tipo, né? Eu não vou, não, porque não tava, era tanto, tava não a formação, mas o meu processo interno estava tão demandante, né? E eu sou muito grata a Ronaldo, especialmente, que deu a mão e falou: calma, vamos mais um, vai mais um. Fica calmo, tá tudo certo, né? Tá sofrido, mas tá tudo certo. E eu sou muito grata, que eu acho que aí eu consegui passar, assim, subir, sobreviver à crise dos 42. Eu tive muito característica, crise de autenticidade, e me encontrar, seguir meu caminho, né? Para muito, então vocês falaram duas palavras que eu acho que cabem muito para mim também, né? Que para muito além da profissão, né? Eu hoje atuo com algo que eu amo, com algo que tem sentido para mim, mas eu também acho que consegui me encontrar, reconhecer quem eu era, né? Então, consciência, liberdade, são palavras que falam muito disso mesmo, é muito bonito. A gente já está indo para o fim da nossa conversa, então eu vou pedir agora que, se tem alguém aqui assistindo a gente, que né, está em dúvida se faz a formação ou não, que cada um de vocês possa dar um recado para quem tem interesse, para quem gostaria, que ainda não está, né? Eu vou aproveitar então já falar que as inscrições para a próxima turma, que é a turma 22, estão abertas. Para quem tiver interesse, é só entrar em contato com a escola, que tem, você pode tirar suas dúvidas, fazer todas as perguntas. Na escola eles são muito acolhedores, explicam tudo. Mas vou pedir para vocês, então, esse depoimento, esse recado. O que cada uma gostaria de falar para quem está em dúvida ainda se a formação é para ela ou não é, se dá esse passo ou não. Às vezes a pessoa fala, 3 anos e meio, né? Olha, para mim, você falar que 3 anos e meio, eu não senti passar esses 3 anos e meio. Voou. Quando eu chegava assim no finalzinho, nos penúltimos módulos, eu falava, gente, está acabando. Foi me dando um aperto no coração. Voou. Então, se for pensar em termos de tempo, o tempo passa. Então, isso aí não é o empecilho, né? Vamos pensar assim que é um tempo que você está ganhando, né? Você é uma conquista, assim, você ter desejos, né, vontades e fazer mesmo, né? Eu fui assim aberta,
ir aberto, né, de coração. Eu acho que isso que é importante, não é ir lá e falar assim, vou fazer esse curso, porque não é teoria, né? Tem a teoria, lógico, mas é você se conectar, né, com você mesmo, a sua essência. Então, é importante, se tem esse calorzinho, vá, né? Meu recado: não perca a oportunidade de embarcar na melhor viagem da sua vida. Uhum. Vai. Vai. Né? Vai e divirta-se sem moderação. Ela agora está falando assim, divirta-se sem moderação. Nós fomos lá no Guetiano, logo após a formatura. Que delícia! Deve ter sido muito especial, né? Foi muito especial. Eu falo assim que eu consolidei, né, a formação, indo lá conhecer, né, em Dorna, conhecer o Guetiano. Foi maravilhoso. Nós somos separados, mas foi agora, em outubro. Muito bom. Foi muito bom. Muito obrigada. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui, né, por dedicarem esse tempo para falar sobre a experiência de vocês. Eu agradeço. E um bom caminho como aconselhadora biográfica para vocês, né, que vocês se formaram recentemente, né? Eu também não sou formada há tanto tempo assim, mas que seja um caminho de muita luz. Obrigada, viu? Amém. Tá bem. Eu tenho que agradecer, né, a Elédia, a você, a todos, pela Obrigada mesmo. oportunidade da gente estar aqui. Obrigada, viu? A todo mundo que acompanhou, uma boa noite. Eu estava Boa botando noite. um cartãozinho aí, ó, para todo mundo. Obrigada, hein? Se a gente estivesse perto, eu ia pedir de presente. Obrigada. Boa noite, Obrigada. Tchau. Tchau.